pessoal, estamos de volta para mais uma entrevista da quinta temporada do 20 Minutos com Buscaju. E agora a gente vai falar com o Cláudio Wilber, da Legal Manager. Olá, Cláudio, como vai? Seja muito bem-vindo novamente. Juliana, muito boa tarde, muito bom estar aqui de volta. Quinta temporada, hein? Passou rápido isso. Passou rápido e você estava em todas, né? A gente está em todas. Com certeza. Ô, Cláudio, olha só, para a gente poder dar uma contextualizada para as pessoas que estão nos assistindo, eu falei aqui da Legal Manager, né? Mas a gente tem o Legal Manager, então eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente o que exatamente que a sua empresa ela oferece para o mercado jurídico, quais são as soluções? Perfeito. A Legal Manager ela nasceu já uns bons 18 anos atrás, a gente já completou a nossa maioridade agora, e ela nasceu com o propósito de fornecer para escritórios de advocacia naquele primeiro momento e depois para departamentos jurídicos uma solução realmente integrada que atendesse a todas as necessidades administrativas, operacionais e financeiras do escritório. No fundo, o que aconteceu é que a gente foi olhando os pequenos escritórios, as boutiques, se você quiser, a gente foi olhando esses pequenos escritórios e foi entendendo todas as planilhinhas, todos os controles que eles faziam de forma separada, e a gente trouxe isso para uma solução integrada, em que realmente a informação fluísse entre os vários módulos do sistema. É um ERP jurídico, a ideia realmente é ser uma ferramenta única dentro do escritório. E o que aconteceu? Depois que a gente colocou a ferramenta de escritório na rua, a gente veio com o segundo produto, que é o Legal Manager para departamentos jurídicos também, que, um pouco pela indicação dos nossos clientes da época, perceberam que os seus departamentos jurídicos, né, os seus clientes, estavam muito desamparados e acabavam usando planilhas de controle, acabavam usando, sei lá, coisas mais improvisadas e até dependiam muito da posição do próprio escritório ou dos próprios escritórios correspondentes, fornecendo uma informação integrada que, às vezes, chegava em formatos diferentes e eles tinham que consolidar de alguma maneira. E aí, desta demanda dos nossos clientes para os seus clientes de departamentos jurídicos, surgiu a necessidade de fazer também a oportunidade de fazer o Legal Manager para departamento jurídico, né? A gente chama de Legal Manager DJ, e essas são as nossas duas grandes ferramentas dentro do universo do que a gente faz, né? Nós somos uma empresa de desenvolvimento, nós estamos 100% focados no mercado jurídico, né? Isso para a gente é um grande diferencial, é uma grande honra de realmente estar focado na área jurídica, entendendo as necessidades desses dois segmentos. Perfeito. Cláudio, o mote dessa quinta temporada é a retrospectiva 2022. Então, vocês que estão aí no mercado há 18 anos, né? Às vezes as pessoas pensam assim, não, esse software ele já está no mercado há tanto tempo, ele não deve ter acontecido nada de novo em 2022, né? Já tem de tudo, não aconteceu nada de novo. Eu quero exatamente que você desbanque essa fala. O que aconteceu em 2022, Cláudio? Olha, se eu contar para a minha equipe de desenvolvimento que não fizemos nada, eu acho que eles pedem demissão em massa. Assim, estão exaustos, acabados de tanto que eles trabalharam esse ano. A gente percebeu, eu acho que tem dois lados muito importantes, olhando para 2022, olhando para trás em 2022, tem dois lados muito importantes. Um é do mercado em si, que acho que o mercado, a poeira baixou, né? Eu acho que o grande mote de 2022 é a estabilização pós-pandemia. 2020 foi um caos, 2021 foi a coisa se encaixando, né? Vai trabalhar mais de home office, menos de home office, vamos dividir a equipe, vamos diminuir os espaços, e acho que 2022 a coisa estabilizou. Quem tinha que voltar, voltou, quem tinha que diminuir, diminuiu. Muita gente fechou, infelizmente, muita gente fundiu. E essa bagunça toda que foi o período todo de pandemia se estabilizou agora, principalmente no primeiro semestre de 2022, e se consolidou de fato, né? Quem tinha que voltar para o presencial, voltou para o presencial. E acho que, do ponto de vista de negócios, né, o dia a dia do jurídico se estabilizou e os escritórios acalmaram esse mexe e remexe. E a gente, olhando muito para isso, a gente percebeu do lado de tecnologia que a demanda de ambiente web, a demanda de um ambiente mais hospedado fora e documentos hospedados fora e você poder acessar de qualquer lugar, realmente se transformou numa coisa
mais consolidada do que já estava, né? A gente já vinha com um movimento de massificação desse uso de internet, de documentos sendo colocados no SharePoint, nos OneDrives da vida, e a gente começou a perceber que isso, para o sistema de gestão, para o ERP em si, isso também era uma realidade. Não existe ainda, mas cada vez menos os escritórios querem se preocupar em ter o servidor dentro de casa e se preocupar com as regras de segurança de ter o sistema rodando dentro de casa. Porque no momento que você está na rua, no momento que você está com metade do teu time trabalhando fora, ou às vezes 80% do seu time trabalhando fora, você não quer uma VPN só para acessar o sistema. Você quer botar o sistema em qualquer lugar. Então, o fato da gente ter nascido num ambiente totalmente web, sempre foi, né? O Legal Manager já nasceu 100% web, isso ajudou muito não exatamente no convencimento, mas na constatação de que eles podiam colocar fora e de que estava tudo bem, e de que isso fazia realmente sentido. E com isso a gente começa a olhar performance, a gente começa a olhar recursos que a gente teria, né, coisas que a gente faria dentro de casa, né, que os escritórios fariam dentro de casa, com a equipe, um olhando para a cara do outro, a gente acabou tendo que improvisar e fazer de uma maneira que permitisse que eles fizessem isso de fora do escritório. Então a gente acabou olhando mais essa parte de robotização, essa parte de importação de planilha, exportação de planilha, que são coisas que você faria tranquilamente se você estivesse dentro do escritório, né, estivesse acessando o banco de dados de uma forma mais rápida e mais local, e a gente teve que fugir e criar mecanismos dentro do sistema para que a pessoa pudesse fazer uploads e downloads de planilha, porque a planilha, a gente sabe que a planilha circula de uma forma muito mais fácil em WhatsApps e e-mails da vida. Ok, a planilha está pronta, está consolidada, então vai lá e coloca a planilha para dentro de uma baseada só. Então a gente apostou muito nisso, a gente apostou muito nessa parte de estar em qualquer lugar mesmo e incentivando cada vez mais. Trouxemos um monte de recursos para dentro do sistema. A gente está no meio de um processo enorme, longo, de tornar o sistema mais responsivo para que ele se adapte às telas enormes que o pessoal tem e aos smartphones e aos tablets. Então, é um desafio grande para desenvolvedor de sistema, né, para quem está desenhando tela e quem está pensando em tela. É importante ter isso na cabeça, né? Como é que aquela tela continua usável se eu tiver numa telinha de um smartphone ou se eu tiver numa telona de 30 polegadas. Como é que a gente equilibra isso é uma linha muito, muito delicada, um desenho muito delicado. E a responsividade, ela impacta também em algumas funcionalidades, né? Porque algumas não fazem sentido mesmo você levar para uma tela melhor, não dá para usar, né? Quando você está numa telona, ok, quando você está numa pequenininha, não dá para fazer determinadas questões, né? Exato, e principalmente se você pensa num ambiente, num ERP, né, em todas as funcionalidades que a gente tem dentro do sistema, assim, faz sentido ter um contas a pagar no smartphone? Perfeito. Não, né? Não, porque o cara tem que anexar documento, tem que vincular peça, tem que botar um monte de coisa. Assim, não faz sentido. Quem vai trabalhar nisso normalmente está sentado na frente de um computador. Para o advogado, para o estagiário que está no foro, que está olhando para um processo, que está olhando, que tem que mexer na agenda ou lançar um timesheet, ok, alguns módulos sim, alguns módulos não. E isso é uma decisão complicada, porque a gente sempre é surpreendido assim, mas eu gostaria de ver o meu contas a receber no meu telefone. Cara, jura? Ok, vamos lá, vamos conversar. Vamos conversar. Mas é um desafio grande porque é a nossa realidade, né? É o nosso dia a dia, a gente tem de tudo, a gente tem múltiplas plataformas, se você pensar, tem smartphones, você tem Androids e você tem iOS, internamente são bichos completamente diferentes e tem desafios grandes aí dentro, tem desafios, tem muito chão pela frente ainda. A turma do desenvolvimento, a gente sempre brinca, se a gente parar de falar com o cliente, se a gente parar de ouvir as sugestões de cliente, a gente ainda tem um ano aí pela frente de coisa para fazer. Tá? Fácil um ano. Mas como a gente cai na besteira de ficar ouvindo o cliente o tempo todo, né? Como a gente tem muito orgulho e tem muito prazer em conversar com o cliente, entender as demandas, entender para onde que o mercado está puxando,
a gente está mudando e a gente está colocando coisa no sistema o tempo todo. Que legal. A minha criatividade acabou em 2007. Assim, eu não Mas invento dos nada para o clientes, sistema não. desde lá de trás. Né? E de lá para cá é só o mercado puxando. Seja a tecnologia, seja o mercado jurídico, seja o mercado financeiro, regras que mudam, é o simples que entra, é um cálculo de processos trabalhistas que muda, são coisas que nos pressionam, é o modelo de nota fiscal que mudou, são coisas que nos pressionam e nos levam a ficar assim, na ponta dos cascos o tempo todo, né? Ficar realmente ligado no mercado o tempo todo. Legal. E o que a gente pode esperar do Legal Manager, tanto o Legal Manager para escritório, quanto o Legal Manager DJ para 2023? Olha, a gente tem vários módulos em desenvolvimento, a gente tem, obviamente, a evolução dos módulos existentes, todos esses trabalhos de tornar o sistema mais responsivo, isso é cada vez mais realidade, é o dia a dia que nossa turma está olhando. A gente está evoluindo nos robôs, a gente tem módulos novos de distribuição, módulos novos de peticionamento, coisas que a gente está trazendo para dentro do sistema. Alguns a gente já trouxe recentemente, alguns a gente vai colocar no ar até o final do ano. E aí, com essa evolução, tudo para 2023 vão ser as evoluções desses grandes módulos. A Perfeito. ideia é tornar o sistema cada vez mais integrado, integrável, cada vez mais focando, cada vez mais, vamos lá, fácil de ser usado, seja para um escritório de 3, 4 pessoas, seja para um escritório de 200, 250 pessoas, e com o mesmo sistema. Né? Os escritórios de 10, 15 pessoas vão ter uma pessoa só no financeiro, e aquela pessoa tem a rédea de tudo, né? Uma pessoa no administrativo que vai ter a rédea de tudo, e você tem do outro lado empresas de 10, 15 pessoas na área administrativa e financeira, que cada um tem a sua caixinha, e os módulos têm que se conversar. A informação tem que fluir por dentro do sistema e não ao contrário, né? E não a redigitação feita em lugar nenhum. Legal. Hoje, Cláudio, se a gente fizesse uma avaliação do Legal Manager no pós-pandemia, é um software preparado para esse momento que a gente está vivendo? Muito, muito. Isso se reflete um pouco no nosso crescimento nesses últimos 2 anos, né? A pandemia não atrapalhou o nosso crescimento em hipótese alguma. A gente continuou firmes e fortes nesse segmento. A gente sempre cresceu muito dependente do boca a boca, e isso continua sendo uma grande realidade para a gente. Né? Escritório indicando escritório, e pessoas que saem de um lado e nos indicam para o escritório para onde elas vão. E isso não mudou nada em relação à pandemia, o que nos deixa muito tranquilo, me deixa muito tranquilo em dizer que o sistema é blindado em relação a isso. Né? Não é uma coisa que depende. Eu não precisei mudar nada conceitualmente em relação ao que a gente já tinha pensado antes. Né? De novo, o fato da gente ter desenvolvido o sistema numa plataforma web lá na origem, lá em 2004, que foi um desafio muito grande, né? Você pensar no que era uma internet em 2004, e a falta de mão de obra que a gente tinha, e a falta de conhecimento de o que era desenvolver um sistema baseado em web em 2004, provou ser um grande acerto. Provou que a gente estava olhando a coisa certa e que aquela tecnologia instalada, os bancos de dados proprietários que tinham lá atrás, eram coisas que teriam o seu nicho, como tem o seu nicho ainda hoje, mas que poderiam deixar de ser tão relevantes se a gente soubesse fazer uma solução que atendesse a escritórios pequenos, médios e grandes com a mesma plataforma. A aposta nesse segmento, e acho que o grande termo aí nessa história, Juliana, é a parte da boutiquização. Né? A gente, olhando para a boutiquização que se começa a se apresentar lá nos anos de 2002, 2003, 2004, isso se encaixa muito com a maneira como a gente desenhou o sistema, oferecendo uma plataforma realmente integrada para aqueles escritórios que estavam saindo ou rachando de escritórios muito maiores e muito melhor estruturados, né, e que tinham uma pegada muito profissional. Essa pegada muito profissional é o nosso mote, é o nosso dia a dia. Eu preciso fazer um sistema que
realmente entregue para o escritório, para os sócios, para os gestores, uma informação de qualidade, coesa, coerente, sem que eu precise ficar dando nozinhos em um monte de ponto, amarrando essa ponta com essa ponta e amarrando essa planilha com aquela outra planilha. A ideia é ter tudo numa mesma plataforma e de lá a gente começa a criar os nossos relatórios gerenciais, os indicadores de desempenho, os gráficos, as integrações com todos esses sistemas de BI que a gente conhece hoje no mercado, né, de Power BI, Click, Tableau. Hoje tem uma profusão de sistemas de BI que aí já começam a entrar no específico de cada escritório, né? O que cada escritório quer ver. E aí, ainda assim, mesmo que cada escritório queira ver a coisa muito específica de si, eu tenho muita convicção que toda a informação está dentro do legal. Eu tenho muita segurança do que ele precisa para gerenciar o negócio dele está dentro do legal. Todo financeiro, todo contas a pagar, todo contas a receber, toda alocação de receita, rentabilidade de cliente, produtividade de equipe, sei lá, dividendos, né? O que você pensar está lá dentro. A essa altura do campeonato, 18 anos de estrada, né, mais o tempo de desenvolvimento lá atrás, tem muita coisa lá dentro. Tem até coisas que a gente usa muito menos, né? A gente estava brincando outro dia que tem um módulo lá de biblioteca. Ok, um escritório tem biblioteca ainda. Né? O sistema de pastas deslizantes, né? Controle de pastas de armários de pastas suspensas, sim, está lá. Né? Ninguém tem mais isso. Né? O escritório novo, o cara sequer orça, sequer bota no projeto um espaço para o armário dele. Mas está lá, se quiser usar, está lá. Né? O controle de correspondência, ninguém manda mais correspondência, muito menos protocola correspondência enviada e recebida. Então é engraçado a gente olhar o sistema dentro, olhar ele no tempo, as funcionalidades que estão lá dentro, tem muita coisa que está mudando, né? Que foi caindo em desuso nesses anos todos. Mas a ideia é continuar olhando para frente, continuar trazendo isso tudo, esses módulos todos, porque eles fazem parte da gestão de um escritório, sem dúvida alguma. Cláudio, muito bom te ouvir. É muito bom ouvir essa história toda que você tem para contar, pessoal todo do Legal Manager. E para a gente concluir, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo. Olha, nossas mensagens finais são sempre para cima, né? A ideia é acreditar no mercado e acreditar nesse mundo jurídico. A gente está no mercado que a gente adora, que a gente tem um prazer enorme de estar. É um risco muito grande e é uma honra fazer parte desse segmento. A gente, como prestador de serviço desse segmento jurídico, e principalmente exclusivo do segmento jurídico, nos dá uma responsabilidade muito grande de não errar, né? de não errar, de construir ferramentas que sejam sólidas, que realmente sejam condizentes e muito alinhadas com aquilo que os escritórios e os departamentos jurídicos precisam. A gente está olhando para frente, 2023, 2024, a gente torce que sejam anos muito bons para o Brasil, crescimento, investimento, novos escritórios e, com isso, o nosso crescimento também. A gente realmente está olhando... eu não sei, quando esses vídeos forem para o ar, eu não sei como é que vai estar a decisão nas nossas eleições, mas já teremos provavelmente, hein? Só se for já teremos um primeiro turno, pelo menos, né? Talvez. Eu não sei para onde que o Brasil vai puxar, mas ainda assim eu aposto num período muito muito rico de crescimento, né? E é legal a gente estar posicionado com essa consciência, com essa visão de que os escritórios vão continuar crescendo e vão precisar de ferramentas como Legal Manager, e a gente está aí para isso mesmo. Perfeito. Cláudio, muito obrigada. Nossa quinta temporada juntos, vocês são grandes parceiros do Buscaju e a gente fica cada vez mais feliz de manter essa parceria, principalmente porque a gente sabe o quão importante vocês são para o mercado jurídico, né? Então, o mercado jurídico sem o Legal Manager não seria o mesmo, sem dúvida alguma. A expertise de vocês... É um prazer enorme. A experiência de vocês, sem dúvida alguma, é muito rica para o mercado como um todo. Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Tchauzinho.